Estava eu morto em minhas ofensas e em meus pecados. Estavas tu morto em tuas ofensas e em teus pecados. Mas a Bíblia diz que ele nos vivificou. A Bíblia diz, ele nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ele não perguntou como tu estavas. Ele não perguntou se tu estava cheiroso. Ele não perguntou se tu estava limpo. Ele não perguntou se tu estava santo. Ele simplesmente não olhou para o teu estado. Ele simplesmente te resgatou do estado em que tu estavas. Ele tão simplesmente olhou para tu, olhou para mim e viu aquele grude, viu aquela lama, viu aquele lodo, aquela gosma do pecado, aquela nojeira do pecado. Ele tão simplesmente olhou para ti, olhou para mim e disse: olha, filho, vem. Vem. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, está escrito: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não está chamando você, colocando algo que você não pode carregar. Ele está simplesmente dizendo: olha, eu paguei o preço. E olha, quando ele diz ele pagou o preço, ele não está dizendo só da cruz, não. Ele está dizendo: olha, no dia em que eu nasci, naquela manjedoura vieram 3 reis magos me adorar, mas também foi a primeira falsidade que aconteceu também. Rei Herodes também disse: eu também quero adorá-lo. Mas a adoração de Herodes não era para rendimento. A adoração de Herodes não era para adorar por amor, não, ele é para exterminação. Ele queria exterminar o Salvador, ele queria exterminar o meu Salvador e o teu Salvador. Ele queria tirar da posição aquele que estava pronto para ser preparado para ser o meu Salvador. Ainda criança, ele já começou a pagar o preço. E por esse motivo, muitas criancinhas foram mortas, os chamados santos inocentes, porque ele quis matar, passou a espada em todas as crianças recém-nascidas. Eu comecei a pagar o preço no dia em que eu nasci por você. Eu ainda não tinha entendimento. Quando eu nasci, bebezinho, eu já comecei a pagar o preço por você. Mas se você for logo lá na frente, você vai ver que eu padeci trabalhando, ajudando ao meu pai de criação. Eu não fui pesado a ninguém. Eu que tinha o meu sustento, eu pagava o meu sustento. E mesmo assim, ainda tinha alguém que falava mal. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero te dizer neste momento que este preço foi muito alto. Porque logo depois que o Senhor passou pelas águas, o Espírito levou para o deserto, porque ele tinha que pagar o preço. Ficou 40 dias sem comer e sem beber. E quando ele estava em tamanha fome, apareceu o capeta, apareceu o acusador, apareceu o tentador e disse: transforma estas pedras em pães. Se és o Filho de Deus,
colocou a autonomia de Deus em questão diante das circunstâncias que eu estava passando, diante daquele processo que eu estava passando. Colocou diante de mim uma bifurcação, colocou diante de mim a tentação de dois caminhos, colocando em dúvida, da mesma maneira que foi com Eva no paraíso. Mas como eu já estava preparado, eu disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Isto o homem viverá. Irmão, você tem que estar preparado, você tem que estar na posição, não para o homem, mas para Deus, porque a posição para Deus, você tem autoridade de Deus, não é porque você jejua, não é porque você ora, isto é uma obrigação. Muitas vezes passamos pelo processo de não orar, de não jejuar, mas isso é para amortecer a nós, subjugar o nosso ego, que às vezes por nós jejuar muito, orar muito, achamos que somos alguma coisa e nós não somos nada sem Jesus. Logo em seguida, continuou pagando o preço, subindo nos montes, descendo para ensinar, subindo nos montes, descendo para curar, homens perseguindo, homens querendo matar-me, e não me mataram porque não tinha chegado a hora. Mas assim mesmo, chegando à festa do judeu, eu subi para aquela festa, o Senhor subiu para aquela festa para mostrar que quem sustentava ele era Deus, e quando a festa estava no auge, ele chegou e disse, aquele que tem sede, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Meus queridos irmãos, o preço foi pago, e o preço não foi só na cruz, o preço começou desde que o Senhor nasceu. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as atitudes, nós olhamos para aquilo que nós achamos que é. Mas quem pode medir a espiritualidade de um homem? Qual será o pastor que pode medir a espiritualidade de um homem? A não ser o Criador, a não ser o Santificador. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Deus, ele não faz, e fazendo não confirma. Por acaso Deus é mentiroso? Ele é Senhor. Ele não perguntou para mim nem para você. Ele não perguntou. Simplesmente ele foi e fez. E ele espera que você e eu também façamos. Às vezes a vida, às vezes o cotidiano nos prepara peças aonde nós ficamos subjugados. Nós queremos fazer, mas não podemos fazer. Nós queremos ir, mas nós não podemos ir. Isso não é porque por fraqueza, é porque Deus está te provando, Deus está mostrando que você é submisso a Ele. Deus, Ele é Deus. Ele é Senhor. Eu estava lá, atrás, na cachaça,
no cigarro, nas traições, fazendo o que não prestava. Mas o Senhor olhou para mim. Ele olhou para mim. E ele não via um cachaceiro, ele não via um homem traiçoeiro, ele não via um homem gaiato, ele não via um homem adúltero. Ele olhou e viu aquela criança. E disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele disse, e ele viu que a criação era boa. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Mas o inimigo lança semente. Nós criamos caminhos para chegar mais na frente do outro. Nós criamos veredas. Nós tentamos ajudar a Deus e Deus não precisa de ajuda. Ele é Senhor absoluto. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque, irmão, aquele que crê, diz as Escrituras, rios de água viva formarão-se no seu ventre e saltará para a vida eterna. Ela tem que produzir fruto, ela tem que fazer fruto, ela tem que produzir. E não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, é porque Deus faz acontecer. Quando Ele quer fazer acontecer. Não é no dia que eu quero, na hora que eu quero. Não é quando eu oro, tem que fogo descer, porque eu não faço fogo nenhum. Quem é o dono do fogo é Deus. Quem é o dono do poder é Deus. Quem é o dono da alegria é Deus. Quem é o dono da força é Deus. É Ele o Criador, é Ele que faz, é Ele o pão da vida, é Ele a alegria de viver. Deus é fiel em seus propósitos, irmão. E Ele veio para salvar a mim e a você. E aquela cruz, passando Ele naquelas ruas de Jerusalém, onde domingo de Ramos, o povo jogava tapetes, jogava aventais, jogava ramos, e gritavam: Hosana, Hosana. Aquele mesmo povo gritava: crucificai-o, crucificai-o. A mesma boca que clamou: Hosana, exaltado é o Senhor nas alturas, foi o mesmo que gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Para salvar a mim e a você. Até mesmo o delator, até mesmo o falso, aquele que entregou Jesus por 30 moedas, se ele não fosse precipitado, se ele não fosse ter deixado o demônio provocá-lo, Jesus tinha salvo ele como salvou aquele ladrão que se arrependeu. Fique com esta palavra, medite nela, porque vem de fresquinha dos céus. É pão quente. Em nome de Jesus, tenha uma boa tarde de salvação. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.